Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus. Não deis aos cães as coisas santas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Emmanuel vem comentar na lição 93 do livro Vinho de Luz, Cães e Coisas Santas. Certo cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras, é também um tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade da aplicação das riquezas sagradas. O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente, porque um homem esteja bem trajado por sua larga expressão de dinheiro, porque se mostra revestido de autoridade temporária, ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor de experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes o que parece amor não parece de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Quando a gente lê um texto como esse aqui, a primeira coisa que a gente pensa, né? Existe uma distância entre aquilo que a gente queria muito ser e o que a gente realmente ainda é nos dias de hoje. E é claro que quando a gente começa a despertar para esse estudo, a gente quer muito ser uma pessoa que pratique 100% do Evangelho o tempo todo em nossas atitudes, em nossos atos, em nossas palavras e nossos pensamentos. São esses três, né? Pensamento, palavra e atitude. Mas a gente ainda se encontra, todos, sem exceção, enquanto a gente está nesse planeta aqui, né, todos que estão por aqui, a gente se encontra ainda distante dessa prática aí, 100%. Então o que acontece? A gente vai encontrar no meio do caminho pessoas que já despertaram, mas que ainda não conseguem se desvincular de algumas práticas, de alguns costumes, que mesmo sabendo que esses costumes eles não têm mais, não têm afinidade nenhuma com os preceitos do Evangelho, a pessoa simplesmente ainda tem por dificuldade, por realmente ser um trabalho longo a ser feito. A gente percebe que quando um engenheiro vai fazer uma obra, fazer a sapata do prédio, levantar os muros é a parte mais fácil. O acabamento é o que é trabalhoso e que é até o mais caro nas obras. A gente pode fazer uma comparação também com o ser humano. A gente levantar os tijolos da fé acaba sendo também mais fácil. Agora, quando a gente vai fazer o acabamento de buscar cada sentimento, cada momento emocional e começar a fazer essa verificação que é muito particular de cada um e ver se realmente nós estamos em sintonia, esse que é um trabalho que demanda mais tempo e que é o trabalho, vamos usar assim entre aspas, mais caro e é o que vale mais a pena, que é o da vitória sobre você mesmo. Enquanto isso, o que acontece? Eles vêm aqui chamando a atenção para a gente, dizendo para a gente que o Evangelho não pode ser somente um escrínio celestial de sublimes palavras, não. É também um tesouro de dádivas da vida eterna. Então ele fica falando assim, ó, a irresponsabilidade da aplicação das riquezas sagradas. A gente acaba ficando, vamos dizer, no meio do caminho, um pouquinho preso ao que está aqui atrás, um pouquinho, né, buscando ligado ao que está lá na frente. E é nesse intercâmbio que a gente se permite as irresponsabilidades na aplicação das riquezas sagradas. A gente pode utilizar isso aqui de maneiras mil, né? Mas a gente pode entender assim, às vezes a pessoa, por exemplo, tem gente, né, e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser enquadrado nesse tipo também de exemplo que eu estou dando, mas tem gente que às vezes se garante no fato de ser um membro de uma determinada religião para poder conseguir algum benefício, algum privilégio. Eu vou contar a história para vocês que é justamente o contrário da coisa, né?
eu gosto de jogar futebol. Não tenho jogado ultimamente, né? Estou acima do peso. Tenho jogado até, brincado com alguns amigos, mas não jogado como jogava antes. E eu me lembro de uma vez que a gente estava jogando bola e que futebol é um esporte de contato, é um esporte que mexe com o lado emocional, né? De disputa, é paixão nacional. E teve um momento em que um jogador do time adversário achou que eu tinha tentado agredi-lo e a gente ficou naquela, não, eu não fiz isso, fez, não fez, e teve uma hora que no lado do sangue, né, quando o sangue estava lá em cima, quase que ia chegando nas vias de fato, quando um companheiro entrou no meio e falou, peraí, você é dirigente de uma casa espírita, ele é presbítero da igreja dele, vocês dois vão brigar, qualquer outra pessoa, mas vocês dois... Mas por quê? Porque na verdade ele falou assim, o fato de eu ser dirigente de uma casa espírita não significa que eu seja uma pessoa perfeita, nem que ele seja, nós dois estamos buscando, né? Mas naquele momento a gente parou, olhou um para o outro envergonhado, aí apertou a mão assim, rápido, continuou o jogo, né? E no final, quando tudo, é sempre assim, né, com as nossas peladas, né? Aliás, se não for desse jeito não tem graça, né? No final tá tudo bem, todo mundo senta, todo mundo se abraça, todo mundo, né, conversa e fica tudo certo. Mas isso mostra pra gente, né? Falou, na hora ele chamou a atenção, agora a gente vê pessoas, por exemplo, não, eu sou pastor, eu sou budista, mas querendo mostrar assim, ó, tenha respeito comigo porque eu sou dessa determinada religião. Quer dizer, está se aproveitando da religião para conquistar, né? Isso costuma acontecer muito, assim, né? A gente fica, ele é pedreiro, então ele é pedreiro, ele é evangélico, por quê? Porque normalmente tem muita gente que trabalha nessa área que bebe muito, né? Então ele não vai beber. As pessoas costumam pegar o título, né, de ser religioso e querer aproveitar nessas situações. Então ele bota aqui pra gente, ó, o aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. E ele vem falar pra gente, a gente normalmente quando vê uma pessoa, a gente vai muito pela aparência, né? A gente vê um homem bem vestido, ou então vivendo a prova da riqueza, ou então a prova da autoridade, ou de destaque, né? Ele fala, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo, não. Aliás, a doutrina espírita está repleta de exemplos de pessoas que estão numa posição, mas que no mundo espiritual estão em outra completamente diferente. E o exemplo maior é o exemplo que está no próprio Evangelho, do rico e do Lázaro. Quando chega lá, né, o rico observa que o Lázaro está sentado ao lado direito de Abraão, enquanto ele está um abismo muito distante de um para o outro. Por quê? Porque, na verdade, a autoridade e riqueza aqui é só um gênero de prova. O que vai fazer a diferença é como a gente vai lidar com a autoridade e com a riqueza. Então ele bota pra gente, ó, recomendou o Senhor que seja o evangelho pregado a todas as criaturas, mas com a mesma advertência, ele não espera que os seguidores se convertam em demagogos. Fala e não faz nada, né? Ensina mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e criaturas. Ele não está querendo que ele seja só aquela pessoa da palavra, aquela pessoa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, ninguém se confia à aflição de impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor. A gente não está aqui para impor nada para ninguém, não, tá? Agora, muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho. Gente, ainda é o ego machucado. Eu queria muito que as coisas fossem exatamente do meu jeito, mas as coisas não são. Um desafio da vida é você aprender a conviver com as coisas que não são do jeito que você queria, mas não fugir delas. Você tem que aprender simplesmente a respeitar, saber que ela tem um local dela, um lugar dela, e deixa eu vou viver do meu jeito e viver daquele jeito. Porque a gente encontra assim, né, pessoas, amigos mil, que eles só sabem viver naquele ambiente que respira 100% o que ele quer. Né? O cônjuge tem que fazer exatamente o que ele quer, tem que estar em sintonia com ele, o trabalho tem que estar, qualquer coisa ele sai e vai buscando. Ele não aprendeu ainda que o segredo é você conviver com pessoas que são completamente diferentes mesmo. Né? E ele usa esse exemplo, né, para falar assim, muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Fica aí a interpretação para cada um, né, mas a verdade é que a lição de hoje é muito profunda, mais uma vez, e chama muito a nossa atenção também para o nosso comportamento diante do Evangelho de Jesus.
Que Ele nos abençoe hoje e sempre.